Eu convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Ricardo. Não, tem. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 9 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 9 a 13. Diz o seguinte, o texto sagrado: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que será o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá e muito será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença para agradecer a Tua santa palavra lida. Deus, te agradecemos porque as Sagradas Escrituras chegam às nossas mãos e é através dela que nós podemos enxergar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações e também que os nossos corações eles se encontrem quebrantados, contritos e apropriados para receber a semente do Teu Evangelho e multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu peço a Ti que, diante da Tua palavra, que é sagrada, que eu possa ser encontrado como obreiro fiel, não tendo vergonha, não tendo do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa cultura que premia quem fala primeiro. A linha do tempo, ela cobra uma coisa a todos nós: velocidade. Quem chega atrasado, perde o bonde. Quem espera é chamado de omisso. Quem pensa 2 minutos, essa pessoa está indecisa. A pressa, ela acaba virando virtude. A reflexão parece fraqueza. E a cada notificação que nós recebemos, a cada mensagem, um reflexo. Postar, comentar, opinar. Como se a verdade dependesse da nossa velocidade e muitas vezes da velocidade do nosso dedo. E não da luz certa no tempo certo. Não é à toa que nascem opiniões de fast food, de micro-ondas, opiniões rápidas. Elas são quentes, elas são mal cozidas, elas são mal pensadas. E no rastro dessa pressa aparecem 3 confusões perigosíssimas. Confundimos rapidez com verdade, alcance com autoridade e emoção como evidência. Mas, curiosamente, nas áreas mais sérias da vida, o silêncio temporário, ele é reconhecido como uma virtude que protege a fidelidade do anúncio. Por exemplo, jornalistas sérios, eles trabalham com embargos, ou seja, eles recebem o conteúdo, eles checam, eles comparam, eles revisam e só depois publicam. O embargo, então, não é necessariamente censura, é garantia de apuração. Cineastas e estúdios, por exemplo, pedem sem spoilers, ou seja,
sem comentários para aquelas pessoas que não viram o filme até a estreia. Não é segredo por capricho, é respeito à experiência de quem vai assistir. Cineastas seguram um resultado até fechar a verificação e repetem o experimento, validam o método, pedem para revisar por pares. Não é método, cineastas não, cientistas, desculpa. É integridade com os dados. Médicos, por exemplo, evitam rótulos. Médicos, eles, antes do exame confirmatório, eles investigam os acidentes, eles investigam os sintomas. Investigadores de acidentes não falam sem antes olhar a caixa preta. Juristas guardam o silêncio sobre segredo de justiça para não contaminar o processo e não contaminar o júri. Em todos esses casos, o que parece atraso, na verdade, é amor pela verdade. Dar a notícia no tempo certo é parte da verdade da notícia. Repare como isso atinge a vida comum. A família pensa como e quando contar uma notícia difícil. Um professor retém um retorno, um feedback até digerir as palavras. Um líder escolhe o momento certo para uma decisão pública, protegendo pessoas e protegendo propósitos. Entre o fato e a publicação, há o chão da responsabilidade. Entre a descoberta e o anúncio, há o corredor da prudência. O silêncio assim entendido não é esconderijo, é respeito pela história, respeito ao processo que dá sentido ao próprio fato. É exatamente nesse ponto, meus queridos irmãos, que o Evangelho de Marcos nos confronta. Depois do Monte Luminoso, da glória vista, da transfiguração, Jesus, ele não transforma a sua glória em manchete. Ele impõe um embargo, uma barreira santa. Não contem a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. A glória é verdade, mas fora do tempo pascal, fora da paixão, fora da sua morte, ela é distorcida em algo que acontece muito nos dias de hoje, em triunfalismo. O silêncio de Jesus, então, aqui, é pedagógico, protege a mensagem da pressa, protege a mensagem do sensacionalismo e dá espaço para que os discípulos, ao mesmo tempo, amadureçam. Os discípulos, eles guardam aquela verdade e até debatem entre si, até a Páscoa, até que Jesus Cristo, ele forneça novamente a chave que poderá abrir essa porta do silêncio. Só então com a cruz, com a ressurreição no horizonte, a igreja pode falar tudo, falar bem e falar com a fidelidade do próprio Deus. Meus irmãos, é nesse contexto que Marcos já nos disse, desde o capítulo 1, versículo 1, que ele tem a intenção de revelar uma verdade importantíssima, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus Cristo, ele é as boas notícias, que ele é o Rei que traz tudo isso. E desde o início, então, Marcos, ele vai nos mostrando, conforme Jesus diz, fique em silêncio, agora não. Ei, essa verdade não revele agora, por quê? Nós estamos vendo que esse é o processo pedagógico do próprio Jesus. E que Jesus Cristo, ele faz esse processo pedagógico com os próprios discípulos, a partir do capítulo 8. Nós vemos que no capítulo 8, Jesus Cristo, ele cura um cego em etapas, só que esse cego que é curado em etapas, ele revela a cegueira dos próprios discípulos, que pode ser a nossa cegueira, que não estão querendo ficar no caminho da cruz. Então, embora Pedro, ele diga corretamente que Jesus é o Cristo, isso não basta sem que você aceite a cruz. E todo esse processo de aceitação da cruz é que vai clarear cada vez mais a verdadeira glória do Deus Todo-Poderoso.
E é diante dessa verdade, meus irmãos, que nós vamos ver e que nós estamos vendo que no caminho da cruz, que vai até o capítulo 10, Jesus ele vai instruindo os seus discípulos. E agora Jesus ele vai instruir os discípulos que a glória ela deve ser silenciada pelos discípulos. E nós vamos ver o motivo, ou seja, por que existem os silêncios da glória. E acompanhe comigo que o primeiro silêncio da glória que Jesus então diz é até a sua ressurreição, até a ressurreição de Jesus. Veja comigo o versículo 9, o que diz, acompanhe comigo no texto. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. O Filho do Homem que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então nós vemos que Marcos ele conecta a transfiguração que foi o que vimos antes, que isso mostra um pouco do reino vindouro para testemunhas chaves que serão no futuro liderança da igreja e até dito pilares da igreja pelo próprio Paulo, e de fato eles foram. Então, essas pessoas, esse grupo de 3 apóstolos, discípulos, eles descem do monte, e já é uma conexão de Marcos ao ponto de que eles estavam no alto monte, eles viram coisas sublimes do reino vindouro, mas essa realidade do reino vindouro, ela não pode existir sem uma descida do monte, sem a realidade que se apresenta diante deles. Então, esse movimento de descida, ele é um movimento pedagógico, um movimento de ensino do próprio Senhor Jesus Cristo para preparar eles que essa verdade do reino vindouro e do que eles presenciaram ali, seja silenciada até o entendimento de que a glória recebida, ela não pode ser recebida sem a sua morte, sem a cruz. Então Jesus, ele ordena, no versículo 9, os seus discípulos, ele instrui os seus discípulos com o objetivo de que isso não fosse divulgado. E se você for no texto original, você vai ver que essa divulgação não é qualquer divulgação, mas é uma divulgação que é detalhada, minuciosamente, que é narrada plenamente o que foi visto. E nós vimos que o que foi visto foi a glória do reino vindouro. Então, essas coisas que eles viram não podem ser divulgadas até o tempo certo. E qual é o tempo certo? O próprio Jesus Cristo, ele nos esclarece. Senão até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, nós não podemos falar de glória sem falar do sofrimento que nós já vimos necessário ao Filho do Homem. E conforme você vai lá em Daniel, e nós já falamos isso diversas vezes, mas vale a pena lembrar, que o Filho do Homem era aquela figura de autoridade e que iria governar o povo de Deus até a purificação dos seus pecados. E se você for ler Daniel 7, você vai ver que essa figura, ela era poderosa, ela era cheia de autoridade, enfim, dessa figura era esperado só coisas grandes. E coisas grandes até hoje para a gente são aqueles sinais miraculosos de poder que evidenciam uma soberania. Mas só que tanto os judeus, assim como hoje também nós podemos ter essa tendência, a gente esquece que a glória, que a exaltação, ela não vem sem a humilhação. Então, vem com a cruz, vem com a necessidade de padecimento, vem com as tribulações. Então, o Filho do Homem, ele tem que ressuscitar dentre os mortos. E a verdade da glória, sem essa outra verdade, não é verdade. É apenas triunfalismo e distorce a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo, ele
preserva os discípulos para que a glória na mente dos discípulos não fosse distorcida, mas que ela fosse interpretada por duas coisas importantíssimas: a cruz e a ressurreição. Esse é o mandato de Deus. Então, não existe seguir a Jesus, ser participante da sua glória e não ser participante do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Muito diferente do que temos visto por aí, muito diferente da tendência dos nossos próprios corações. A participação na glória tem total conexão com a morte, com o sofrimento e com a obediência e com o custo. Então nós não podemos distorcer, assim como era a tendência daquela sociedade. Esse é o tempo em que poderá ser revelado tudo aquilo que essas três pessoas viram e que nós já usufruímos, meus irmãos, porque o Espírito Santo, conforme nós vimos na EBD de manhã, ele é derramado em nossos corações. O Espírito Santo, ele torna evidente o amor de Cristo em nós, e o amor de Cristo foi um amor que amou pessoas que não mereciam, inimigos, pessoas fracas, pessoas ímpias, pessoas pecadoras e principalmente inimigos. Esse é o amor de Jesus Cristo. E esse amor que o Espírito Santo ele nos move a obedecer, o próprio Rei Jesus, é que é o nosso serviço, é o nosso culto compreensível ao nosso Deus. É a compreensão desse evangelho inteiro, sem faltar nenhuma vírgula. Porque se faltar uma vírgula, pende para o triunfalismo ou pende para o masoquismo, o sofrimento apenas pelo sofrimento. E não é isso que Jesus Cristo quer para os seus discípulos e nem para nós mesmos. Então, se você aceitou a cruz de Cristo, se você aceitou a morte, a obediência e o sofrimento, aceite a glória também. E se você aceita a glória e o triunfo eterno e a vitória do Deus Todo-Poderoso, não esqueça do sofrimento, da dor, do padecimento e da morte. Porque senão essa glória, ela está totalmente distorcida. Então veja, meus irmãos, no caminho da cruz, Jesus ele está instruindo que a glória deve ser silenciada pelos discípulos. O primeiro silêncio que nós vimos da glória é até a ressurreição de Cristo, versículo 9. O segundo silêncio que nós veremos da glória é até o amadurecimento dos discípulos, versículos 10 a 13. Vamos ler primeiro o versículo 10, diz assim: eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar, o Filho do Homem. Eita, peraí, o que seria, desculpa, porque eu anotei aqui as minhas traduções, aí está meio confuso. Deixa eu ler aqui no texto mesmo. Diz assim, versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então veja, meus irmãos, o que é que isso produz nos discípulos, esse silêncio? Ele produz nos discípulos que lá estavam, eles dizendo um ao outro, eles debatendo sobre essa instrução. E eles de fato fizeram o que Jesus tinha dito. Marcos ele registra, guardaram entre eles mesmos. Isso descreve um gesto consciente, porque, como nós vimos também na EBD, o evangelho, ele exige a sua consciência e a minha consciência. Por isso que no ofertório, nós incentivamos a que apenas pessoas conscientes de toda a verdade do evangelho é que venham ofertar, porque essa é a oferta que Deus recebe. Então, os discípulos, eles têm esse gesto de consciência, de compreender o que Jesus Cristo está querendo dizer, e eles guardam numa memória disciplinada isso. Eles querem aprender.
eles querem processar essa revelação que não pode ser anunciada até o momento certo. Então, Marcos ele registra que os discípulos eles vão perguntando, que eles na verdade vão questionando. E esse questionar é um debate que eles vão fazendo conforme eles descem do monte. Então, não é uma dúvida passageira. E Marcos ele registra para a gente dizendo que a grande pergunta deles é: o que é que será isso? Que o Filho do Homem, ele tem que ressuscitar dentre os mortos. Então veja, mesmo ele já vendo tudo que a gente começou a ver, desde o capítulo 8, até o versículo 26, até agora, eles vendo a transfiguração, eles vendo o próprio Jesus dizer que não tem como falar sobre glória, ressurreição e o reinado de Deus sem sofrimento, sem dor e etc., mas ainda assim, até aqueles 3 que presenciaram a transfiguração que o próprio Deus deu para Jesus em sua face, e ainda assim o próprio Deus diz: ouve esse aqui, que esse é o meu filho, ele é o meu porta-voz, maior do que Moisés e maior do que Elias. Ainda assim, os discípulos estavam resistentes. Espera aí, o Filho do Homem, ele vai ter que morrer e ressuscitar. Então era necessário esse silêncio para que eles não distorcessem essa glória. Esse silêncio, ele estava sendo uma semente, conforme nós vimos nas parábolas de Marcos capítulo 4, uma semente do Evangelho para que o coração deles frutificasse a 30, a 60 e a 100 por 1. O que era esse ressuscitar dentre os mortos? E se eles, no momento em que presenciarem a morte e a ressurreição, a chave dos seus corações serão destravadas para o entendimento pleno do que é de fato o Filho do Homem morrer. Mas enquanto isso, eles estavam amadurecendo essa ideia em seus corações, estavam aprendendo isso em seus corações, e muitas vezes Deus nos coloca nesse processo de amadurecimento, onde nós não precisamos anunciar aquilo que não conhecemos com toda a convicção e principalmente baseado nas Sagradas Escrituras. Era isso que o próprio Jesus estava fazendo na vida dos seus discípulos. Acompanhe comigo o versículo 11, o que diz. Então diz que interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E conforme eles iam amadurecendo essa ideia e descendo no monte, eles iam debatendo um do outro e perguntando entre si: espera aí, como é que a gente interpreta isso que Jesus Cristo falou com o texto sagrado? Porque o texto sagrado diz que é necessário que Elias venha primeiro. E o que é que Elias vai fazer? E conforme nós vimos já, mas como é que se diz? Vale a pena revisar, que Marcos ele já nos mostra profecias sobre Elias, e usando o texto de Malaquias, que fala justamente sobre Elias, e ele atribui esse texto ao novo Êxodo, que será proporcionado por Jesus Cristo, mas que esse Elias, que anuncia o arrependimento, que ele é o anunciador da vinda do rei, é o próprio João Batista, e na verdade a gente vai ver um pouco mais à frente isso no Evangelho de Marcos. Mas os discípulos, eles estavam pensando justamente em Malaquias 3:1, e nós já sabemos que Malaquias 3:1 se refere ao próprio João Batista, estava se referindo a Malaquias 4, 5 e 6, e nas Sagradas Escrituras os judeus já entendiam, inclusive o próprio rei Herodes, se a gente for no capítulo 6, a gente vai ver que estava na boca do palácio, que na verdade João Batista foi aquele que ressuscitou dentre os mortos, como se representasse um Elias. E quando a gente chega no capítulo 8, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí
a gente vê o que o público diz que Jesus é, e o público, os judeus, estavam, de fato, esperando Elias chegar, para restaurar as tribos, conforme fala Malaquias, para preparar a nação para o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo, mas é um dia de alegria para aqueles que foram salvos do juízo vindouro. Então, Marcos ele vai construindo isso e mostrando que não é apenas uma curiosidade dos discípulos, mas é, na verdade, uma preocupação válida, porque eles estão tentando interpretar os fatos à luz das Sagradas Escrituras e, principalmente, à luz que eles acabaram de receber no Monte da Transfiguração, da glória vindoura. Então, Elias, ele é aquela pessoa que eles estão esperando e que prepara o povo para o arrependimento. E veja, Elias ele não inaugura um atalho, Elias ele não é triunfalista, e Elias ele não dispensa a cruz. Então a glória do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, não pode ser entendido de fato sem as Escrituras, e os discípulos estão debatendo corretamente, eles estão pensando naquilo que Jesus falou, e com certeza isso alegra o coração de qualquer igreja, de pessoas que estão ali, de membros que estão ali, refletindo as Sagradas Escrituras e como as Sagradas Escrituras se aplicam à sua vida, porque como Romanos fala, as Sagradas Escrituras revelam a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perceba, no versículo 12, continua então essa discussão, e Jesus responde aos seus discípulos. E ele diz o seguinte: então ele lhes disse, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será alvitado. E Jesus ele responde como então as Sagradas Escrituras respondem sobre Elias. E no registro de Marcos diz que Jesus respondeu, Elias, de fato, ele vindo primeiro, ou seja, ele já veio, ele restaurará todas as coisas, e o tempo do verbo aqui é restaura, ele restaura, ele, não é que ele vai restaurar, mas é que já está restaurado, porque Elias já veio. E conforme, por exemplo, você vai lá, essa palavra aqui, restaurar, se você for lá para Marcos capítulo 3, versículo 5, foi quando Jesus, ele restaurou o homem da mão ressequida, da mão atrofiada. Então, carrega a conotação, o sentido de restauração daquilo que foi afetado pelo pecado. Elias, ele vai vir restaurar essas coisas, ou seja, ele vai estabelecer o reino de Deus. E essa restauração, se a gente utilizar Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 3, a mensagem do próprio Jesus, a mensagem do próprio João Batista, que é o Elias que veio, está envolvido arrependimento, está envolvido reconciliação, está envolvido reordenação do povo à vontade de Deus, e preparando esse povo durante toda a chegada do Messias prometido, justamente para reconhecer o Rei Todo-Poderoso e o Deus encarnado e não rejeitar o caminho da cruz. Isso é que Elias veio fazer e que João Batista veio fazer. E Jesus, ele está só seguindo o que Marcos já falou para a gente e já apresentou. De fato, já vimos isso, mas iremos ver mais claramente nos capítulos posteriores. E Jesus Cristo diz, como pois está escrito sobre o Filho do Homem. E o que é que vai acontecer com o Filho do Homem? Conforme nós vemos que sofrerá muito e será aviltado e será desprezado.
João Batista, Elias, Jesus está falando, é uma conformidade do que vai acontecer com o próprio Messias, o qual ele anuncia. Então, veja, e eu vou ler junto com o versículo 13, aí eu vou expondo. O versículo 13 diz: eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, veja, Jesus Cristo está falando, o Messias, ele vai sofrer assim como aquele que anunciou o reinado e o rei sofreu. E se a gente vê Marcos capítulo 6, o que é que diz para a gente? Que Herodes, que este reino impuro, ele persegue os profetas de Deus. E foi isso que aconteceu com João Batista. João Batista era um profeta fiel, e como eu disse naquela pregação, João Batista, ele é o arquétipo, ele é a figura, a miniatura, digamos assim, do que vai acontecer com o próprio rei. E é isso que Jesus está falando, não existe o reinado sem o sofrimento. Porque com João Batista foi assim, o anunciador do rei, que é menor. Que o próprio João disse, né, no capítulo 1 de Marcos, vai vir alguém que é maior. Mas no reino de Deus, o maior, ele sofre mais, ele serve mais, e ele tem uma cruz que é incomparável com qualquer outra cruz. E essa é a realidade do nosso Senhor. Então, você não pode aceitar que de fato Elias veio, de que esse reinado existe, de que o rei é Jesus, e não aceitar o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito dele. E o que é que diz as Sagradas Escrituras de acordo com o próprio Cristo? Que ele sofrerá parou aí? Não, ele sofrerá muito. Ele será desprezado e muito. E aí a gente vê Isaías capítulo 50 até o capítulo 53, falando justamente sobre o servo sofredor. É isso. Ele foi esmagado. Isaías não alivia. Foi uma dor terrível. E você vai ler o Salmo 22, você vai ver o servo desprezado também. O servo que ele é justo e sofredor. E essa lente jamais pode ser esquecida. Porque Jesus não é Jesus sem essa lente. A gente não pode ver a glória vindoura sem querer ser participante do sofrimento e do desprezo do nosso rei. E é assim que ecoa as Sagradas Escrituras. E aí, Marcos vai prosseguindo, e Jesus Cristo, ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma revelação que vocês não estão conseguindo associar. Por que os discípulos não estavam conseguindo associar? Meu Deus, que demora! Porque eles têm a mesma tendência que a nossa, meus irmãos. Ele tem a tendência de rejeitar o sofrimento, de rejeitar a dor, de rejeitar as angústias da alma. Eles não queriam isso. Então, eles não conseguiam enxergar nem que Elias já veio. E Jesus diz, olha, Elias já veio. Elias já veio. E sabe o que é que foi feito com ele? O que quiseram. Esse mundo faz assim. Esse mundo, ele é sofrimento para os que vivem nele. Esse mundo é dor para os que vivem nele, porque é a nossa cruz. Aqueles que compreenderam a realidade do Evangelho, querem a glória, querem o novo céu e a nova terra, sem sofrimento, sem o pecado dominando os nossos corações, sem que a gente tenha tendências pecaminosas. Quem compreendeu o Evangelho fica triste de pecar. Por quê? Por sua causa? Não, porque o Espírito Santo foi derramado abundantemente em seus corações. Não é fácil o crente viver nesse mundo, porque conforme nós vimos em Romanos capítulo 1, está derramando maldade, está derramando pecaminosidade.
e estão numa disposição mental reprovável. E a gente quer isso, porque o pecado habita em nós ainda. E é difícil viver com essa dupla natureza. A natureza do próprio Deus e a natureza nossa de verdade. João Batista, então, ele mostra que ele foi o Elias prometido e que o padrão do reino é esse. O padrão do reino é humilhação. O padrão do reino é sofrimento. O padrão do reino é dor. O padrão do reino é cruz. Mas não para aí. Tem ressurreição. Tem glorificação. Tem exaltação. Mas diferentemente do que muitos pregadores pregam aí, a exaltação não é aqui, meus irmãos. Veja, nós não nos parecemos que nem os discípulos. Não, eu sofri muito, eu não sei o quê, mas Deus foi fiel. Ele foi fiel por quê? Porque Ele me exaltou aqui. Ele me deu uma promoção. Ele fez com que parasse o sofrimento. A exaltação não é aqui a exaltação completa. A exaltação é a gente, pelo poder da ressurreição, passar pelos sofrimentos, passar pelas dores que nos assemelham ao nosso Rei. E a gente, a todo momento, está com a esperança que não é envergonhada. Romanos capítulo 5. Qual é a esperança que gera vergonha? É aquela esperança, meus irmãos, quando a gente fala para alguém que a gente quer o bem, olha, não se preocupe não, vai dar tudo certo. Vai dar, Deus te disse. E quando não dá? E quando aquela pessoa morre? E quando a doença agrava? Qual vai ser a esperança que a gente vai dar para aquela pessoa? A esperança do nosso Rei é uma esperança real e que não pode ser frustrada. E a esperança real que Ele nos dá é, olha, sofra essa dor, passe por essa doença, olha, pode ser que você morra, mas você vai ressuscitar, mas você vai estar no novo céu e nova terra, sua vida não vai terminar aqui, porque a gente se apega tanto a esse mundo, e não se apega à glorificação do nosso Rei, mas esse é o processo pedagógico do nosso Rei Jesus. E meus irmãos, isso me lembra uma história de uma pessoa chamada Nate Saint, um missionário. E a gente vê que esse missionário, ele estava no rádio, numa determinada região, e esse rádio, ele era de ondas curtas, e Nate, ele avista uma base. E ele diz assim, olha, estamos esperando visitantes por volta das 2h30. Vou chamar vocês de novo às 4h35. E por trás dessa mensagem, há meses de preparo, voos em que Nate, ele dava sobre a selva equatoriana, um balde preso a uma corda, levando presentes e trazendo de volta pequenos sinais de confiança para estabelecer ponte com um povo desconhecido. E Nate, ele levou 5 amigos dele, e talvez você tenha ouvido falar desse aqui, Jim Elliot, Ed McCully, Pete Fleming e Roger. Todos esses estavam numa língua, estavam num rastro de terra que era difícil pousar, mas eles pousaram e arriscaram a vida deles no rio Curaray, num ponto que eles apelidaram de Palm Beach. O objetivo era simples dele, falar de Cristo, face a face com os Waorani. E às 16h35, o rádio emudece, e no dia seguinte vem o resgate. O resgate encontrou a aeronave danificada, e pouco depois encontrou todos os corpos destes no rio. A notícia percorre o mundo, páginas e fotos na revista Life. Para muitos parece o fim de uma notícia promissora, mas para sua esposa
e para a esposa, por exemplo, do Jim Elliot, Elizabeth Elliot, com a pequena Valerie no colo, é na verdade o início de outra etapa. Quem quiser pode ver esse filme, inclusive, que o nome é Terra Selvagem, um filme bem antigo sobre essa história que eu estou falando. E uma história que por um tempo ainda precisava ser contada à luz da cruz. Meses depois, Dayuma, uma mulher Waorani que vivia fora da sua aldeia e também falava a língua dos Waorani, concorda em abrir o caminho. E em 1958, Elizabeth Elliot e Rachel Saint, esposa do Nate, irmã do Nate, quer dizer, entra na selva com Valerie, numa caminhada de 2 dias até onde essa tribo estava. E as primeiras conversas foram cautelosas, foram cheias de desconfiança e curiosidade. E uma carta escrita no campo, enquanto Elizabeth estava lá, ela registra o seguinte: já encontrei 4 dos 7 homens que mataram nossos maridos. Meus irmãos, não é bravata dela, há perdão sendo aprendido passo a passo, enquanto elas vivem ali, aprendendo palavras, cuidando das crianças dos homicidas e ouvindo histórias de medo, de retaliação e guerra entre as tribos de lá. Morte respondendo à morte de acordo com o padrão deles. Aos poucos o evangelho foi encontrando linguagem no cotidiano deles. Eles anunciam o Deus que se fez carne, o Filho que morreu e ressuscitou, abrindo um caminho que interrompe o ciclo de vingança que eles estavam perpetuando há mais de anos. Inclusive, meus sogros, eles também tiveram a oportunidade de vivenciar esse milagre, e as tribos Yanomamis, que se matavam há vários anos e nem existia idosos lá, hoje existe pela verdade do Evangelho. Anos depois, observadores notaram a queda dessa violência e o surgimento de uma comunidade transformada, mas no começo era discreto. E no fundo dessa história, ardia uma frase que o próprio Jim Elliot, antes de falecer, ele disse: não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E não é slogan de Marte, é justamente a interpretação pela qual a morte e a vida são compreendidas. Foi essa lente, meus irmãos, que Elizabeth Elliot ofereceu ao mundo em seus livros, narrando os fatos depois, quando o sentido não era a tragédia. Não terminou em tragédia, mas terminou em testemunho para a glória do Senhor Jesus Cristo. No monte, os discípulos viram glória. Jesus proibiu o relato até que o Filho do Homem ressuscitasse. E no Curarai, com os Waorani, o mundo viu a tragédia. Mas depois o mundo viu, e se você quiser ver, assista esse filme, só depois que ficou claro o que Deus estava fazendo. Às vezes a notícia espera para não ser mal contada. O silêncio de Jesus não nega a própria glória, pelo contrário, protege a interpretação. Assim também o silêncio da selva foi quebrado no tempo de Deus, porque como vimos no capítulo 4 de Marcos, quem dá o crescimento é o próprio rei. Quando o anúncio, ele vem à luz da cruz, mas também à luz da ressurreição dos mortos. Meus irmãos, isso nos revela muitas coisas. Primeiro, que o embargo, ou seja, a barreira que Jesus ele tinha colocado entre os discípulos, a gente sabe que acabou. A paixão veio, a Páscoa veio, a morte chegou, e agora é o tempo, agora, para anunciar essa glória de Jesus, mas não anunciar essa glória de Jesus sem a cruz. Pelo contrário, através da interpretação da cruz. Cristo sofreu por pecadores. Cristo sofreu por pessoas indignas.
mas ele ressuscitou para que a vida opere naqueles em que está operando a morte atualmente. Esses fomos cada um de nós que entregamos nossa vida a Jesus Cristo. E não é só você entregar a vida a Jesus, mas é você se arrepender dos seus pecados. É você dizer: Deus, eu pequei, eu não mereço. E você vê o tamanho da imensidão da bondade de Deus. A bondade de Deus é infinita, ela é boa a todo tempo, como cantamos aqui, porque o único fato é suficiente para aqueles que compreenderam o Evangelho. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e nós não temos do que reclamar. Se você conseguiu compreender a glória do Senhor Todo-Poderoso, com a cruz e com toda a dor que você poderá sofrer nessa terra, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados, se você creu hoje que o Rei chegou e que o reinado chegou, e passe a viver essa nova vida à luz da glória e da ressurreição, mas à luz da cruz, da dor e dos malefícios do pecado também. Aceite a Jesus, e se você também, ouvinte, que está nos vendo hoje, aceitou a Cristo, fale conosco, com algum dos presbíteros, comigo mesmo, e nós iremos dizer os próximos passos que você deverá seguir. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele nos mostra um princípio formativo. Esse princípio formativo, ele deve ser não só para os apóstolos e discípulos ali que presenciaram a transfiguração, mas para todos aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo e que agora são participantes da glória vindoura, porque a glória vindoura, em parte, é vivida agora. E nós que entregamos a vida ao próprio Senhor Jesus Cristo, nós devemos reter a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras não podem ser interpretadas dissociadas do próprio Jesus e nem dissociadas da dor e do sofrimento e nem da glória vindoura. E nós, então, devemos fazer o quê? Primeira coisa, meus irmãos, frequentar a escola bíblica dominical. Por quê? Porque Deus colocou pessoas dotadas para ensinar a igreja, e conforme nós vimos na oração de hoje, que o próprio Deus concedeu à igreja. E o que é que essa pessoa faz? Ela ensina para equipar a igreja a viver o Evangelho na pessoa de Cristo. E nós estabelecemos esse grande momento de debate com a igreja, onde você pode levantar a mão, perguntar, onde você pode dizer: olha, eu não concordo com o que você falou aí, e a gente fazer como os discípulos estavam aqui fazendo, descendo o monte da transfiguração e compreendendo a realidade da revelação de Deus e como isso se aplica às nossas vidas. E isso, meus irmãos, é importantíssimo para que nós possamos cumprir algo que está lá escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Compreendendo isso, a sua vida inteira, você apresenta os seus corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. Por quê? Porque você está compreendendo o Evangelho e vivendo o Evangelho. Isso é o culto. Você quer cultuar a Deus? Não é hoje. Não é somente hoje. É toda a sua vida. É todo o seu ser. É cada membro do seu corpo. É cada palavra que sai da sua boca. Isso é o culto racional. E nós estamos aqui cultuando para alimentar o povo que respondeu a essa graça, para que continue a viver, apresentando seus corpos como sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, porque essa é a oferta viva. Deus não quer oferta morta.
E qual é a oferta morta? A oferta morta é todos aqueles que compreenderam, que querem compreender Jesus Cristo sem cruz, sem glorificação, que compreenderam Jesus Cristo à luz dos seus próprios pecados. Essa oferta Deus não aceita. Deus prescreveu a oferta que Ele aceita. Eu aceito que vocês anunciem a partir da interpretação da cruz. Glória não existe sem cruz. Deus, Ele tem um novo céu e uma nova terra para cada um de nós, mas precisamos entrar na pedagogia do próprio Deus e compreender e dedicar nossa vida a compreender o que o nosso Rei fez para que possamos viver e apresentar isso como sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Isso vai fazer a nossa igreja crescer grandemente no Evangelho, vai fazer a nossa igreja crescer o reflexo do próprio Senhor Jesus Cristo, para que quando as pessoas entrem aqui e digam, eu vi Jesus palpável na vida desses irmãos. Irmãos e irmãs, no início vimos que nas coisas sérias existe embargo por amor à verdade. No monte, Jesus também impôs um embargo santo à própria glória. Não contem até a ressurreição. Hoje, porém, como já disse, nós vivemos depois da Páscoa. Nós vivemos depois da morte. A caixa preta foi aberta. É sem spoilers. É sem antecipações. Já terminou o embargo que Jesus colocou, caiu. E por isso, não é necessário que a gente fale com pressa, mas é necessário que a gente fale com fidelidade o amor do nosso Rei, a glória pela cruz, a esperança com arrependimento, o anúncio no tempo de Deus. A notícia já confirmada é essa: Jesus sofreu por nossos pecados, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Hoje é dia de responder, arrependa-se e confie no Senhor Jesus. Sejamos essa comunidade que aprendeu a calar, a ficar em silêncio, mas para oferecer o melhor sacrifício possível ao nosso Deus. Antes de falar, a gente ora. Antes de publicar e anunciar, a gente se submete às Sagradas Escrituras. Antes de buscar a glória, a gente abraça a cruz. E agora que esse embargo caiu, nós podemos anunciar o Evangelho completo, o Evangelho do nosso Cristo, e de fato obedecer ao que o próprio Pai disse a Jesus no capítulo 8, no capítulo 9, na transfiguração. Ouvi-o. Jesus, cura a nossa pressa e nos faça gente que fala no tempo certo, do jeito certo, com o conteúdo certo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo vive para sempre, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença para te agradecer esse Evangelho poderoso que é revelado para nós. As boas notícias a respeito de Jesus o Cristo, de Jesus o Rei, de Jesus o Messias prometido, de Jesus o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso encarnado. Agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de tamanha misericórdia e bondade, que estende a Tua misericórdia para com todos aqueles que a aceitam. Deus, pedimos a Ti que o Senhor tire a cegueira dos nossos corações. Assim como os discípulos estavam cegos, nós podemos estar. Deus, tira toda a cegueira do nosso coração, toda a tendência de querer sair do caminho da cruz. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Ele mova as nossas mãos, os nossos corpos e todo o nosso ser, como sacrifício agradável a Ti, como sacrifício santo a Ti. Que nós possamos amadurecer o aprendizado que temos recebido no culto à noite, nas escolas bíblicas dominicais, no culto de doutrina, nas orações. E que isso possa nos amadurecer como membros do Teu corpo, como pessoas que compreenderam a morte, a ressurreição de Jesus. Deus, amadurece o nosso viver cristão,
para que possamos refletir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Faz com que a gente tenha alegria, Deus, de abraçar as tribulações, para que as tribulações produzam perseverança, para que a perseverança produza caráter aprovado, e para que o caráter aprovado produza esperança eterna na participação da tua glória soberana. Deus, que de fato o Senhor nos fortaleça de uma medida tal que nem principados, nem potestades, nem qualquer outra coisa nos separe do amor de Cristo, mas que tudo, a todo momento, reflita o teu amor e a tua infinita bondade em nossa igreja, e que nós possamos, pelo poder da ressurreição dos mortos, refletir a tua cruz, a tua glória e o novo céu e nova terra aqui neste momento agora. A glória vindoura, ela possa ser refletida nos corações de cada membro dessa igreja. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo,